Então vamos lá. Número 1 tá assim, ó, considere o conjunto dos pontos da forma. Aqui ele coloca 2 menos t, 3 mais t, tá? Onde t é um número real. Então a primeira coisa que a gente precisa notar aqui é que esse formato é um formato de um par ordenado, né? Onde você tem as coordenadas em x e as coordenadas em y, né? Sempre nessa ordem. Então essas coordenadas aqui, elas representam as coordenadas de x e essas daqui representam as coordenadas em y. Tá? A primeira coisa que a gente precisa notar aqui. Bom, a primeira pergunta que ele faz é essa aqui, né? Qual desses pontos, aqui na letra A, qual desses pontos pertence ao eixo 0x? Quando ele fala eixo 0x, ou eixo OX, é porque ele está me dizendo o seguinte: você vai ter dois eixos, né? Aqui, por isso que é chamado R2, tá? Dois eixos. E aí eu tenho abscissas e ordenadas, né? X sendo as abscissas e o Y sendo as ordenadas. Quando ele coloca para mim que é OX ou 0x, quer dizer que esse ponto está batendo nesse eixo aqui, que é o eixo das abscissas. Para esse ponto aqui bater no eixo das abscissas, significa que o y dele é zero. Então eu teria um valor aqui que é x e o valor de y sendo zero, né? Falando de outra forma, poderia pensar o seguinte: o valor em x, ele pode ir, deixa eu apagar aqui e te mostrar de outra forma. Vou fazer de novo os eixos, só que eu vou fazer dessa forma assim, tá? Eu tenho aqui, ó, x e y. Então os valores de y podem vir para a direita ou para a esquerda, tá? Quem vai me dizer se é para a direita ou para a esquerda vai ser se vai ser positivo ou negativo o valor em x. Então aqui, por exemplo, se eu tenho um valor aqui x positivo, tá? E um valor qualquer aqui y, eu sei que ele está para a direita. Se eu tenho aqui um valor x negativo e um valor qualquer para y, eu sei que ele está para a esquerda. Então, dependendo do valor que eu coloco aqui, eu sei que ele vai para a direita ou para a esquerda, valor em x. E aí você já deve ter pensado que para eu saber se vai para cima ou para baixo, aí quem mexe com para cima e para baixo é o y. Então, o meu y aqui, ele vai vir para cima se for positivo e para baixo se for negativo. Então, tendo esse raciocínio, eu poderia pensar o seguinte: se um ponto está sobre o eixo x, significa que, no meu caso aqui, onde eu coloquei, né, o ponto, esse x aqui foi para a direita, então esse número está para minha direita, mas ele não está nem para cima nem para baixo. Ou seja, eu sei que esse x é positivo, porque está à minha direita, mas ele não subiu e nem desceu, então o meu y tem que ser zero, beleza? Porque o y ele faz justamente essa movimentação aqui, para cima ou para baixo. Como eu não subi nem desci, eu fiquei em cima do eixo, então o meu y é zero. Aí eu vou usar esse entendimento para poder resolver a letra A e a letra B. Porque na letra A, o x ele tá, perdão, o ponto está pertencendo ao eixo x, que é esse caso que eu desenhei aqui. Na letra B, o ponto está pertencendo ao eixo y, entendeu? Então, aí na letra B, o meu x é zero, já que eu não fui nem para a direita nem para a esquerda. Então você vê que é o mesmo raciocínio, né, para as duas questões. Bom, e na prática? Bom, na prática a gente pode pensar assim: para poder para esse ponto pertencer ao eixo 0x, o meu y é zero. E aí, como eu falei com você anteriormente, quem está representando o y aqui é 3 mais t. Quem representa x é o 2 menos t. Então, vamos só mudar a cor aqui da caneta. Então, vamos fazer o seguinte: o y aqui tem que ser igual a zero. Logo, o 3 mais t é igual a zero.
E aí, só uma resolução simples, né? De uma equação. Então, o t aqui é menos 3. Beleza. Se t é menos 3, para esse caso, né? Para esse caso aqui, onde o y é zero, t é menos 3, então eu ficaria com o x sendo igual a 2 menos o menos 3. Ou seja, 2 mais 3, logo 5. Então, o ponto que eu estou encontrando lá vai ser 5 em x. Vamos botar um nome aqui, né? Vou botar esse ponto de P. Vai ser 5 em x e 0 em y. Beleza? Então, significa que, no caso aqui, você vai ter lá o eixo x, né? Digamos que aqui seja o 0, né? 0, 1, 2, 3, né? Deixa eu botar para trás. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o ponto vai estar aqui, ó, em 5 de x, 0 em y. Beleza? Aí a gente vai dar uma olhadinha agora na outra questão para poder ver agora o outro ponto que ele quer, que é o ponto quando o x é 0. E aí você bate no eixo vertical. Vamos ver aqui, ó. Então, para a letra B, agora o x tem que ser igual a 0. Justamente porque eu estou batendo agora na vertical. Então, se x é 0, então vou pegar aqui, ó. Quem representa o x aqui? Não é esse cara aqui, ó. 2 menos t. Então, 2 menos t vai ser igual a 0. Daí, menos t é igual a menos 2. A gente multiplica por menos 1, né? De ambos os lados para poder trocar o sinal. Então, agora eu tenho t igual a 2. Então, t igual a 2. Bom, se t igual a 2, o meu y, então, vai ser 3 mais t, né? Então, vai ser 3 mais 2. Deu 5. Então, o ponto que eu tenho aqui agora, vamos chamar de PQ. Então, o ponto Q agora vai ser 0 em x e 5 em y. Ou seja, a gente teria o seguinte, ó. Se eu fizer os dois eixos, ok? Fazendo os dois eixos aqui, y e x. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro ponto seria aqui, seria o ponto P. E 1, 2, 3, 4, 5. O segundo ponto seria aqui, seria o ponto Q. Então, para o ordenado do ponto P é x igual a 5, y igual a 0. Para o ordenado do ponto Q, x é igual a 0, y é igual a 5. Tranquilo? Então, a gente já fez aí letra A e B. Agora vamos dar uma olhada aqui na letra C, ó. Para que valores de t os pontos deste conjunto estão no primeiro quadrante? Então, note que quando você está falando de quadrante, né, ele está querendo que você tenha esse conhecimento aqui, né? Fazendo aqui os dois eixos, você vai ter o primeiro quadrante aqui, ó, o segundo aqui, em ordem sentido anti-horário, né? Quarto quadrante aqui. Então, para ficar no primeiro quadrante, segundo nossa imagem aqui, o meu x tem que ser positivo e o meu y tem que ser positivo, né? Observa aqui comigo. Para ele ficar no primeiro quadrante, ele tem que estar aqui, ó. Então, para ele estar nessa parte aqui que a gente destacou, o x tem que vir para a direita. Então, se o x vem para a direita é porque ele é positivo. Então, x positivo. E o y tem que estar para cima. Ou seja, se o y está para cima, também positivo. Tá? E a gente vai usar esse conceito agora para poder resolver a letra C. Então, ele quer saber quais valores de t esses pontos estão no primeiro quadrante. Então, vou voltar para cá para nossa notação. Ó, pegar esse valor que ele deu para gente. Vamos colocar aqui embaixo. Pra gente resolver. Ó lá. Beleza. Então vamos. Opa. Vamos lá agora. Deixa eu mudar aqui a cor a cor aqui da caneta. Show. Então, conforme eu falei antes, né? O x tem que ser positivo.
né? Só que o nosso x é 2 menos t. Isso tem que ser positivo. Logo, menos t tem que ser maior que menos 2. E aí, isso aqui é uma inequação, né? Quando eu multiplicar aqui por menos 1, trocando os sinais, eu preciso inverter o sinal da desigualdade também, tá? Então, o t aqui vai ter que ser menor que 2. Agora eu faço a mesma coisa para y. Então, 3 mais t tem que ser maior que 0, né? Já que y é maior que 0. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Então, 3 mais t, que é o valor do y, é maior que 0. Daí o t tem que ser maior do que menos 3. Então, note que eu tenho duas afirmativas. O t tem que ser maior que menos 3 e menor que 2. Então, a gente entende que seria o seguinte. Menos 3 é menor que o t, já que o t é maior que o menos 3, né? Então, se t é maior que o menos 3, então o menos 3 é menor que o t, beleza? Então, menos 3 é menor que o t e o t é menor que o 2. Então, a gente teria esses valores aqui. Então, olha a pergunta dele, ó. Vou voltar aqui para cima, ó. Para que valores de t, você vê que é mais de um, né? Os pontos desse conjunto estão no primeiro quadrante. Então, para esses valores aqui, para os valores que estão entre menos 3 e 2. Então, aqui está respondida a letra C. Por fim, D. Se representarmos no plano todos os pontos desse conjunto, qual será a figura obtida? Isso aqui é o mais simples, já que na questão anterior, né, na letra B e na letra A, ele me deu dois pontos que cortam o eixo y e x, ok? Então, você consegue perceber que se eu unir esses dois pontos aqui, eu vou ter uma reta. Mas para que não fique tão simples assim, dá para a gente encontrar de outra forma também. A gente poderia pensar da seguinte maneira. Inclusive, aproveitando esses dois pontos que eu falei, né? Q e o P. Se eu tenho esses dois pontos aí, e a gente tem outra coisa aqui, né? O T, né? Para ele esteja no primeiro quadrante, ele vai estar entre menos 3 e 2. Você poderia pensar assim, ó. Bom, se o T... Tô aqui na letra D, ó. Se o T está entre menos 3 e 2, para estar no primeiro quadrante, que aí eu conseguiria saber pelo menos por onde está passando exatamente, né? Porque eu fiz uma projeção. A gente poderia pensar aqui, se T fosse menos 2, por exemplo. A gente faz uma tabelinha aqui, tá? Se T for menos 2, o que acontece aqui com x e y? A gente pode pensar assim. Então, se T for menos 2, ó, olha aqui para cima, né? O x que eu estou usando, x e y, são esses daqui, beleza? Então, o x seria 2 menos o menos 2. Então, 2 mais 2, 4. 3 menos 2, 1. Então, teria x igual a 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Y igual a 1. 1. Então, algo aqui, né? Mais ou menos. Vamos pensar num outro. Continuando aqui, seria t menos 1. Se for menos 1, fica 2 menos menos 1. Então, é 2 mais 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, aqui é x2, x3, y2. Então, note que, ao fazer esses pontos, tá vendo que eu estou seguindo essa lógica que ele colocou na letra C. Então, ao fazer esses pontos, eu observo que eu consigo formar aqui uma reta. Então, aqui, ó, se t for 0, o x dá 2 e o y dá 3. Então, você vai ver que justamente, obviamente eu estou fazendo aqui, né? Não vai ficar retinho, mas se você fizer isso aqui de uma maneira mais retinha ali, né? Certinha, né? Você vai ver que dá uma reta. Então, a pergunta que ele faz na letra D: se representarmos no plano todos os pontos desse conjunto, qual será a figura obtida? A figura obtida é uma reta. A gente pode até dizer que é uma reta descendente, né? Ok? A gente pode dizer que é uma reta descendente. Ok? Bom,
daria também para a gente encontrar aqui qual é a função, né, dessa reta, mas ele não pediu, tá bom? Mas daria para fazer tranquilamente. Show? Então essa aqui é a número 1. Espero que você tenha entendido aí. Estou voltando aqui só para você dar uma olhadinha.